A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Uma grande honra, um grande prazer poder entrar na sua casa através do Espírito Santo de Deus. Agradeço a você pela sua gentileza de ouvir o meu canal, os meus vídeos, meus estudos bíblicos, as minhas pregações. Desejo a você que você possa ser edificado através das mesmas. Estamos trazendo uma série de estudos sobre o livro de Colossenses. Tem apenas 4 capítulos e nós já trouxemos o capítulo 3 completo, dividido em temas, e agora estamos trazendo o capítulo 1 do livro de Colossenses. Já demos a primeira parte e agora vamos entrar para a segunda parte, que é a partir do versículo 3 até o versículo de número 7. Amém? Capítulo 3 até o versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quero convidar você, se você tiver com a Bíblia, abra a sua Bíblia, acompanhe. É bom sempre acompanhar, para tirarmos as dúvidas, né? Pois bem, o tema que nós vamos trazer de Colossenses, capítulo 1, do 3 ao 7, trata-se de um tema de ações de graça. Esse é o tema, ações de graça, que é o mesmo que agradecimento ou louvor a Deus por uma bênção que você recebeu, por uma cura de um parente seu, por um aniversário, né, de 15 anos, ou um aniversário normal, um aniversário de casamento, e você oferece um culto de gratidão a Deus, de louvor a Deus, de agradecimento a Deus. Então isso significa a ação de graça, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Você sabe que Ele é o único que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Amém? Pois bem, o versículo número 3 diz o seguinte: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Amém? Então, veja só, essa carta ela é dirigida ao povo que morava em Colossos, né? Os irmãos de Paulo na fé, que dirigiam as igrejas lá, neste lugar, que eles chamavam de os Colossenses. Então, Paulo está orando, agradecendo a Deus, né, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por eles, pela obra que eles desenvolveram lá. Eu quero chamar a atenção, meus irmãos, para uma coisa. Hoje nas igrejas as coisas têm sido completamente diferentes. Tem muita gente que torce para que o irmão saia da igreja. Tem outros que torcem para que o irmão não pregue bem. Tem outros que têm inveja quando o irmão prega bem, ou quando o irmão louva bem, ou quando o irmão profetiza ou fala em línguas estranhas ou interpreta. Quando o irmão tem os dons do Espírito, o fruto do Espírito nele, quando ele está dando fruto. Tem pessoas que têm inveja, infelizmente. Veja que Paulo mostra totalmente o contrário. Ele ora e agradece a Deus, porque a obra lá, onde ele enviou os seus irmãos, lá em Colossenses, está crescendo. Então ele agradece a Deus por isso. Veja que coisa linda e que exemplo, né, para as nossas igrejas hoje. Amém? Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Aí vem o 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Amém? Então, ou seja, ele enviou esse pessoal para lá, para fazer essa obra lá, em Colossenses, né? E
ficou sabendo, através de cartas, né, que lá a obra estava crescendo e que os irmãos que ele enviou para lá amavam os servos de Deus, amava os santos de Deus, né? E que tinha uma fé inabalável, que através da sua fé inabalável, a obra naquele lugar estava crescendo. As igrejas, né, estavam crescendo, estavam ganhando almas para o Senhor Jesus, e a igreja de Deus crescia a cada dia. Então, o apóstolo Paulo agradece a essas pessoas, que depois nós vamos saber quem eram, as pessoas que eram colaboradores de Paulo lá em Colossenses. Amém, meus amados irmãos? Pois bem, vamos lá então. 5. Por causa da esperança que lhe está reservada no céu. Que esperança é essa? A nossa salvação. Então eles faziam essa obra com tanta fé, com tanto dinamismo, com tanto afinco, ganhava almas, pregava de porta em porta, onde tinha uma oportunidade, estava levando a palavra de Deus. Por quê? Porque eles tinham uma esperança reservada no céu, e eles sabiam que tinha essa esperança, que isso estava guardado para eles, e que um dia eles alcançariam, um dia eles entrariam no reino de Deus, por causa da obra do Senhor Jesus. Não só pela obra, mas primeiro pela fé. Porque pela graça sois salvo mediante a fé, mas a fé sem obra é morta e inoperante. Então os dois têm que andar junto, amém? A respeito do qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Que é o Evangelho, a Bíblia Sagrada, amém? Então Paulo passou a eles, enviou eles àquele lugar, e eles abriram um trabalho, começou aquele trabalho lá, esse trabalho começou a crescer, né? Ali em Colossenses, em Colossos, e em toda a região, nas adjacências. Abriu uma igreja matriz ali e começou a abrir congregações nos povoados, né? Nos sítios, nas fazendas, né? E a obra foi crescendo gradativamente, como acontece hoje. Quando se faz uma obra séria, Deus também dá o crescimento, mas tem que ser com seriedade, amém? Sem falsidade com seu irmão, sem puxar tapete do seu irmão. Isso não pode acontecer. Se Deus quer honrar o irmão, então, né, dê honra a quem tem honra, amém, meu amado irmão? Agora, não dê honra a quem não tem honra. Ensine primeiro a ter honra, depois você dá, amém? E não coloque alguém em uma posição que ele não tem capacidade de assumir, porque senão vai dar para trás, com certeza absoluta. A Bíblia explica sobre isso, que primeiro temos que preparar os obreiros para depois enviar. Veja, Timóteo era um menino jovem, ele era um jovem, mas já era preparado, e o apóstolo Paulo viu nele isso, amém? Ou seja, esse negócio de idade, porque fulano é mais velho, porque cicrano é mais novo, isso não tem nada a ver. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala o seguinte, que tem que ter capacidade e estar consagrado a Deus, amém? Essa capacidade, ela fala de quê? É você ler a Bíblia, é você interpretar, é você ter um curso de teologia, é você buscar a Deus em todos os aspectos, pesquisa na internet, ler livros, entendeu? Então você tem que estar preparado, tanto teologicamente como espiritualmente, amém? As duas coisas andam junto, né? Pode ser até analfabeto, não tem nada a ver com isso, mas se tem o Espírito Santo nele e tem o dom da palavra, Deus colocou nele como o apóstolo Pedro, então, meu irmão, está pronto para fazer a obra de Deus, amém? Mas se tiver faltando alguma coisa, se tem alguma qualidade, se está faltando o fruto do Espírito, se está faltando alguma qualidade nele, que é primordial para a obra do Senhor, então não faça isso, cuidado, porque aí você estaria pulando 2 degraus de uma vez, ou estaria colocando a carroça na frente dos bois. Eu já até falei sobre isso em uma outra pregação, amém? Então vamos fazer a obra de Deus crescer de forma correta, quando nós agimos corretamente, de acordo com a Bíblia, sem acrescentar e nem pôr, amém? Não vamos ser inconstantes naquilo que falamos, naquilo que pregamos, porque não adianta pregar uma coisa e viver outra. Deus não vai nos abençoar, pode ser quem for, ninguém é melhor do que ninguém. Deus, ele nos trata de igual forma,
Você pode morar dentro de uma comunidade, pode morar numa cobertura lá na praia de Tambaú. Deus, ele não faz acepção de pessoa, não. Ele vê as pessoas da mesma forma, não vê as pessoas como o homem vê. Amém? Pois bem, então, por causa da verdade do Evangelho, o Evangelho tem que ser a verdade. 6, versículo 6. Que chegou até vocês, por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo. Amém? Como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então o que precisa? Entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Se você não entender, não adianta, porque nada vai acontecer. Essa é a pura realidade. A Bíblia é a verdade e a verdade tem força própria. Acabou e pronto. Amém? O que você tem que fazer na Bíblia? Não precisa enfeitar. A Bíblia não é árvore de Natal. Ela já vem pronta para você ler. Amém? Ela é a palavra de Deus pronta. Ela precisa só ser interpretada. Para quê? Para trazer para os dias de hoje. Certo? Porque foi pregada a gregos, foi pregada a hebreus, né? Foi pregada a pessoas específicas. Precisa ser trazida para os nossos dias. Amém? É isso que tem que ser feito. E nada de estar enfeitando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é árvore de Natal. Que o pessoal enche de bolinha vermelha, azul, branca, aí bota um bocado de luzinha, né? Entendeu? E acende de noite. E fica todo mundo olhando para a árvore de Natal, né? Tem muita gente até que adora essas coisas, né? Devemos adorar a Deus, né? Só Ele é digno de adoração, mais nada. Amém? A gente acha bonito, mas adorar não. Tem pessoa que liga a árvore de Natal e senta a família todinha ao redor da árvore de Natal e fica até meia-noite, 2 horas da manhã, olhando para a árvore. Enquanto o culto na igreja, Deus está falando, o Espírito Santo está falando, está trocando a glória de Deus por uma árvore de Natal. Dá licença, pelo amor de Deus, né, irmãos? Então, aí, eu digo a vocês, por que o mundo está vivendo? Nós estamos vivendo num mundo tão difícil, cheio de crises, de pestes, de terremotos, de falsos cristos, de falsos profetas, né? Entendeu? Pai contra filho, filho contra pai, o amor esfriou. E aí, como é que faz? Falta de conhecimento bíblico, né? Que leva, né, a Deus ir dispensando a sua ira aos poucos. Porque se dispensar de uma vez, acaba com o mundo, né? Então, a ira de Deus, a taça de Deus está cheia. E Deus vai derramando aos poucos para fazer compreender que Ele é o mais importante, que Ele é o centro das atenções. Amém? 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado irmão cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Amém? Então, esse Epáfras, né? Tíquico, Epáfras e Herápolis eram cooperadores, que ele chamava de conservo, veja só, chamava de conservo, viu? Mas eles eram cooperadores de Paulo, amém? Era chamado de conservo, não era chamado de presbítero, não era chamado de pastor, não era chamado de apóstolo, não era chamado de bispo, era chamado de conservos. Você acredita? Conservo significa, você sabe o que significa conservo, irmão? No latim, companheiro na escravidão. É isso que significa conservo. E eles nunca se aborreceram, porque o prazer deles não era ter posição social, né? O prazer deles não era patente. O prazer deles, sabe o que era? Era fazer a obra de Deus. Então, Paulo chamava de conservos, que significa no latim companheiro na escravidão. E esses 3 homens, Tíquico, Epáfras e Herápolis, ajudaram a Paulo a estabelecer as igrejas em Laodiceia e Éfeso. Eram homens sábios. Homem sábio podia ser chamado de apóstolo, mas era chamado de conservos. Amém? Conservos, que é
É o escravo que ajuda o outro escravo, ou o servo que ajuda o outro servo. Você trabalha em equipe, amém? Porque na realidade nós somos servos de Deus. O próprio Cristo veio para servir. Imagine nós, quem somos nós para dizer que nós somos os tal? Então aí hoje está cheio de bispo, de profeta, de apóstolo, não sei o que lá, e tudo deturpando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus distorcida, entendeu? Para enriquecer ilicitamente. Meu amigo, é realmente uma coisa tremenda. Precisa haver uma reforma urgente nas igrejas do Senhor. Não digo na igreja não, é nas igrejas, nas instituições. Tem que haver uma reforma urgente, amém? Deus já tem cobrado isso já há muito tempo, mas as pessoas continuam achando, né? Achando que Deus está brincando, né? Mas Deus não brinca de ser Deus, assim como o diabo também não brinca de ser diabo, amém? Para entrar no nosso clímax desta parte, que tem o tema de ações de graça, significa agradecimento, louvor a Deus, versículo 8. Que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Amém? Então, esses conservos, eles pregaram sobre o amor. O amor que nós temos através do Espírito. Amém? O Espírito é de Deus. O Espírito é de Deus. Ele está em nós, mas é de Deus. Amém? E o Espírito Santo é Deus. E se não for através do Espírito Santo, ninguém pode conseguir nada. Eu não posso orar, botar a mão na cabeça de alguém e falar, em nome de Cleomar, eu repreendo essa enfermidade. Não vai repreender nada. Mas se eu disser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é fatal, é na hora. É automático. Basta eu estar na presença de Deus e Ele ouvir a minha oração. Amém? Você com certeza ficará curado. Então, ações de graças, agradecimento, o louvor a Deus. Esse foi o nosso tema de agora. Fique com essa palavra, que ela possa entrar em seu coração, fazer morada, você possa guardar ela em seu coração para não pecar contra Deus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.